Esta é minha Bíblia, é minha principal fonte de alimento espiritual. Vou lê-la todos os dias e me tornar tudo o que Deus quer que eu seja. Minha mente será renovada, minha vida será transformada, eu me entregarei completamente a Cristo. Portanto, guardarei sua palavra em meu coração, para que eu possa ser tudo o que Deus me destinou a ser. Amém. Poderiam, por gentileza, permanecer em pé? Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 25, e vou começar a ler no versículo 19. A Escritura diz: esta é a genealogia de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. A propósito, se você ainda não se casou e está na casa dos 30, ainda há esperança para você. Ele se casou quando tinha 40. A filha de Betuel, o sírio de Padã Arã, irmã de Labão, o sírio. Então Isaque implorou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor atendeu o seu pedido e Rebeca, sua esposa, concebeu. Mas as crianças lutavam juntas dentro dela e ela disse: se tudo está bem, por que estou assim? Então ela foi perguntar ao Senhor e o Senhor lhe disse: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos serão separados do seu corpo. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais novo. Então, quando os dias dela foram cumpridos para ela dar à luz, de fato havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu vermelho. Ele era como uma veste peluda por todo o corpo. Ele era feio. Não, quero dizer, então o chamaram de Esaú. Depois seu irmão saiu e sua mão segurou o calcanhar de Esaú. Então seu nome foi chamado de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando ela os deu à luz. E eu, quando li isso, me fez parar. Eu disse: por favor, Deus, não nos nossos 60, certo? E assim os meninos cresceram. E Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. Mas Jacó era um homem tranquilo, vivendo intenso. Um era o filho do papai e outro era o filho da mamãe. Um gostava de caçar e outro gostava de cozinhar. Um gostava de brincar com bolas e dardos e armas, e o outro gostava de lavar louça, é o que a Bíblia diz. E Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Agora Jacó cozinhou um ensopado, e Esaú veio do campo e estava cansado. E Esaú disse a Jacó: por favor, me dá um pouco desse ensopado vermelho, pois estou cansado. E por isso ele foi chamado de Edom. Mas Jacó disse: venda-me seu direito de primogenitura neste dia. E Esaú disse: olhe, estou prestes a morrer, então o que é este direito de primogenitura para mim? Então Jacó disse: jure para mim neste dia. Então ele jurou para ele e vendeu seu direito de primogenitura para Jacó. Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Então ele comeu e bebeu, levantou-se e seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou seu direito de nascimento. Hoje, enquanto começamos a encerrar nossa série Começando Forte, quero falar com vocês sobre o tema de resistir à tentação. Dizer não ao pecado que a Bíblia diz que tão facilmente nos rodeia e nos impede de correr a corrida que está diante de nós, para que não... Vamos manter nosso foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quero falar sobre a importância de crucificar a carne que luta contra nosso espírito e também luta contra as bênçãos que Deus quer que experimentemos em nossa vida. E o meu título hoje é muito simplesmente a tigela ou a bênção. Quero que você saiba, quero que você ouça isso claramente. Você não pode ter os dois. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você odiará um, ou amará o outro. Você deve escolher. Neste dia coloco diante de você bênção e maldição, vida e morte. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Você não pode viver no pecado e caminhe na plenitude da bênção de Deus. Você não pode dormir com Dalila e ainda assim andar no poder do Espírito. Se quisermos a plenitude do que Deus tem para nós, é ou a tigela ou a bênção, mas não é ambos. Vamos rezar. Pai, em nome poderoso de Jesus, obrigado por tocar cada coração, obrigado por falar conosco e nos transformar e nos ajudar a ser mais como você. Nós te damos todo o louvor em nome de Jesus. E todos disseram amém. Podem se sentar. Se vamos rejeitar a tigela em favor da bênção,
Temos que reconhecer e entender algumas coisas. E a primeira é que a batalha é evidência da bênção. A batalha é evidência da bênção. O que você está enfrentando é a evidência de que há uma bênção esperando por você. E ao chegarmos ao texto, descobrimos que Rebeca não pode ter filhos, e seu marido Isaac, que é a semente prometida de Abraão, aquele através de quem o Messias, a bênção de todas as bênçãos, viria sobre toda a humanidade. Ele suplica ao Senhor em nome de sua esposa estéril, e o Senhor ouve sua oração e abre o ventre de Rebeca, porque Deus é fiel. Eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu do seu santo monte. Quando precisamos, quando temos uma necessidade, quando estamos em necessidade, quando as coisas estão áridas, quando estão quebradas, quando as coisas estão precisando de reparar. Para reparar, precisamos entender que podemos clamar a Deus. Deus é um Deus que ouve. Se orarmos de acordo com a sua vontade, a Bíblia diz que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos os pedidos que lhe fizemos. Se você está quebrado, se você está lutando, se você está... Se as coisas estão desoladas, se é necessário restituição e reparos na sua vida, clame. A Deus, ele clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu, abriu o ventre de Rebeca, e assim como ele ouviu esse clamor, algo fora do comum, ela concebeu, e algo fora do comum estava acontecendo em seu ventre. Ela não apenas pressentia, você sabe, intuição de mãe, mas ela realmente sentia isso. Ela sentiu essa luta acontecendo dentro dela. Uma luta literal, não apenas chutes normais, mas movimentos violentos. E ela até diz a Deus: Deus, se está tudo bem comigo então? Por que me sinto assim? Gênesis capítulo 25 é a resposta de Deus. Versículo número 23. A luta, Deus diz... A batalha é sobre o que está saindo de você, o que está prestes a nascer de você. Nações estão prestes a sair de você. Promessas estão prestes a ser liberadas da sua vida. O cumprimento da profecia está sendo gerado a partir de você. O destino está prestes a ser entregue. Algo que começou até mesmo antes de você estar grávida, virá de você. O que começou com Abraão agora está na próxima fase e vai se cumprir com você e Isaac. E se a verdade for dita, começou até antes de Abraão, começou há muito tempo. No jardim houve uma disputa pela semente. Você faz parte de algo maior que você mesmo. A luta é a prova da bênção. O que você está passando não é por acaso, é o resultado de uma missão. Uma missão divina dos céus que foi escrita para você, seu destino, e uma missão demoníaca do inferno que o inimigo enviou para tentar parar seu destino. O inimigo está atrás da criança da promessa. O inimigo está atrás da semente. Duas nações estão em você. O mais velho deve servir o mais jovem. Esta é a sua palavra para ajudá-lo na luta. Deus pronunciou uma bênção. E o nascimento natural está tentando atrapalhar a bênção. A propósito, como você nasceu ou em que você nasceu não é o que determina o seu destino. Você pode ter nascido privilegiado ou desfavorecido, rico ou pobre, inteligente ou lento, forte ou fraco, preto ou branco, bonito ou feio, talentoso ou precisando de um pouco mais de graça. Mas o que determina o que você se tornará é o plano de Deus para a sua vida e a sua paixão em persegui-lo, e correndo o risco de me adiantar, o poder que você recebe quando nasce de novo. João capítulo 5, versículo 4 diz: tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Mesmo a nossa fé, como você nasce naturalmente, não determina seu destino. O que determina seu destino é o plano de Deus, sua disposição em segui-lo e o poder que você recebe quando nasce de novo. Nada pode parar seu destino, exceto você. Nem o diabo pode parar seu destino. Só você pode parar seu destino. O mundo
A palavra do Senhor é que o que você está prestes a passar, ou o que está passando, não é sobre o que você está passando, é sobre o que você foi projetado para fazer. A batalha não é sobre sua saúde, não é sobre sua riqueza, não é sobre seu casamento, não é sobre seus filhos, não é sobre seu emprego, não é sobre sua mente, é sobre seu destino. Destino tem um perseguidor, e o diabo fará tudo o que puder para destruir o seu destino. Há uma batalha, ele disse, acontecendo dentro de você. É entre Esaú e Jacó, ainda não nomeados, e Esaú vence a batalha. Ele sai primeiro, mas Jacó não desistiria sem lutar. E aqui está o que Deus está lhe dizendo. Você nunca deve, em hipótese alguma na sua vida, especialmente quando se trata das coisas de Deus, desistir sem lutar. Nunca desista, nunca facilite para o inimigo. O inimigo deve saber que quando ele briga com você, ele está entrando em uma briga de rua que você não vai. Foi fácil, que você não está parado, que se for sobre as coisas de Deus, ele terá que lutar com tudo que tem, ele terá que dar o seu melhor, porque você não é alguém fácil de se derrubar. Você permanece no poder e na força de Deus Todo-Poderoso. Diabo, você vai vir aqui, mas prometo a você, vai voltar mancando. Prometo a você, não vai sair impune. Eu sou um filho de Deus. Alguns de vocês se rendem muito fácil. Alguns de vocês, tudo que o diabo precisa fazer é isso. E você desiste do seu plano e destino de Deus. Você deveria aprender que a sua guerra não é carnal, mas poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Você precisa entender que luta com favor, luta com graça, luta com o poder de Deus, luta com Deus ao seu lado, luta com anjos, luta com tudo o que Deus lhe deu. Não se renda. A batalha é evidência da bênção. Eu vou lutar. Esaú saiu primeiro, parecendo o Chewbacca. Com esse cabelo de Grinch, raspado na segunda série. Ele saiu em primeiro, Jacob saiu em segundo. Mas ainda lutando, porque ele estava segurando o calcanhar de Asa. Esaú, como se dissesse, você pode ter ganho a batalha, mas a guerra ainda não acabou. Não vou deixar você conseguir minha bênção tão facilmente. Não vou deixar você ter meu destino só porque você venceu hoje. Não vou deixar você ter minha promessa só porque você me derrubou. Escute, Deus está procurando por lutadores. Você pode ser mais inteligente, pode ser mais forte, pode ser mais alto, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser. Deus está procurando lutadores. Se você é um lutador, Deus pode trabalhar com você. A evidência da luta. A bênção é a bênção. A bênção ou a luta é a evidência da bênção. O que você está passando é evidência de que há algo que Deus tem para você. Pare de olhar para a situação temporária. Pare de olhar para o que está diante de você. Peça a Deus, ajude-me a ver com olhos espirituais. Ajude-me a ver porque esta coisa continua atormentando minha vida. Ajude-me a ver porque esta coisa continua entrando na minha vida. Ajude-me a ver porque esta coisa é algo que eu não consigo superar. O que está acontecendo, Deus? O que está, Deus? Há algo acontecendo. Em mim, 2 nações estão vindo de você. Há um destino prestes a nascer de você. Ouça o que Deus está dizendo a você e lute. A segunda coisa que temos que entender, se vamos escolher a bênção em vez da tigela, é que você deve tomar cuidado com a tigela, porque ela bloqueará a bênção. Fomos informados de que podemos viver plenamente o que Deus tem e simplesmente fazer qualquer coisa que queiramos. Isso é uma mentira. Eu prometo a você, tão certo quanto estou aqui, que a tigela bloqueará a bênção de Deus. O que é a tigela? É a tentação enviada para lhe dar gratificação instantânea, para que possa sabotar as bênçãos que Deus quer lhe dar. Não é apenas sopa, não é apenas sexo, não é apenas ganância, não é apenas uma mentira, não é apenas compromisso, não é apenas uma bebida, não é apenas um pouco de maconha, não é apenas um vídeo pervertido, não é apenas um relacionamento errado, não é apenas uma noite de festa, não é apenas confusão de gênero, não é apenas outro caminho para chegar a Deus. É um destruidor de destinos. É uma tentação enviada para levá-lo a pecar. Assim poderia sabotar sua bênção. Ouça como Tiago descreve a tigela. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Não é abençoada a pessoa que cede à tentação? Não é o que está escrito.
É impressionante como lemos a Bíblia. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que suporta a tentação, pois quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que ninguém diga quando é tentado: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele próprio tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando é atraído por seus próprios desejos e seduzido. Acho que uma versão diz: por seus próprios desejos maus e seduzido. Então, quando o desejo é concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, quando está totalmente maduro, traz a morte. A tentação vem do tentador, não é de Deus. Satanás é astuto, ele vai te seduzir, ele vai fazer parecer bom. Como ele faz isso? A primeira maneira é provocar. O que isso? Ele faz parecer bom aos olhos, ele faz parecer atraente para a carne. 1 João, capítulo 2, versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ele nos tentará com mentiras que aceitamos como verdade. Uma mentira, um pequeno compromisso é aceitável. Você pode se aproximar tanto do pecado quanto quiser, mas não cairá nele. E eu faço essas coisas todas. Bem, pastor, pode me dizer até onde realmente podemos ir no nosso... Um relacionamento amoroso? Podemos nos beijar e tocar com roupas? Pastor, posso só tomar um pouquinho de uísque? Pastor, posso só assistir alguns filmes vulgares? Isso é aceitável? Tudo bem? Aqui está a minha pergunta para as pessoas assim: por que estamos preocupados em chegar o mais perto possível do pecado e tentando descobrir como não cair? Que tal a preocupação do corpo de Cristo em fazer como José, fugir e se afastar disso e não ter nenhum? Qualquer coisa a ver com isso. O que o Satanás está fazendo? Está mentindo para nós. Vai te fazer feliz. É só desta vez. Eu não vou fazer de novo. Eu não estou machucando ninguém. Eu só estou me machucando. Essa é a maior mentira. Eu só estou me machucando. Desde que eu não esteja machucando ninguém, por que alguém deveria se importar? Porque você é uma criação do Deus Todo-Poderoso. E Deus se importa. E Deus se importa com o que você faz a si mesmo, mesmo que não esteja machucando ninguém. Porque Deus não te colocou neste mundo apenas para ocupar espaço. Deus te colocou neste mundo para que você possa servi-lo. E quando você se machuca, você interrompe o destino de Deus na sua vida. Deus se importa. É quem se importa. Bem, qual é o problema se todo mundo está fazendo? Como se o que todo mundo faz fosse correto. Eu amo como a sociedade faz as coisas hoje em dia. Permitimos que a cultura defina o que é certo e errado. E se a cultura diz que está certo, então deve estar certo. Então eu apenas digo às pessoas: vamos voltar alguns 100 anos. Vamos voltar à escravidão. A cultura dizia que estava tudo bem. Estava certo? Mas eu pensei que a cultura determina o que é certo e errado. Então se a cultura diz que está tudo bem, então está tudo bem. Não! É o que a palavra de Deus tem a dizer. Deus é o padrão, não a cultura. Não acredite nessas mentiras. Todo mundo está fazendo isso. É aceito por todo mundo. Não! É uma mentira para fazer você pensar que isso vai te ajudar. É para provocar sua carne. Mas então o inimigo aparece e você sabe o que ele faz. Ele personaliza. Cada um, diz a Bíblia, é seduzido por seus próprios desejos malignos. O inimigo sabe que gostamos de coisas personalizadas. Carros personalizados, casas personalizadas, roupas personalizadas. Pagamos extra por personalizado. Não acredita em mim? Quase todo mundo aqui paga $8 por um café. Porque é costume. Porque é costume. Aí você diz: obrigado. Depois que eles dizem que custa $8, eles acabaram de te roubar, eles acabaram de te cobrar a mais. E você paga, não uma vez, você paga dia, após leva 5 minutos para pedir. Também, porque você tem tudo isso. Me dê esse tipo de sapatos e aquele tipo de sapatos. E posso ter leite sem gordura, ou leite com baixo teor de gordura, ou leite de aveia, ou leite de amêndoa, ou sem leite, ou esse chantilly, ou aquele chantilly. E posso ter, você não pode nem dizer pequeno mais. Você não pode nem dizer pequeno e grande. Tem que dizer venti ou algo assim. Quero dizer, não tenho tempo para tudo isso. E você não vai me cobrar $8 e não vai me ouvir dizer: obrigado por me enganar. Mas o diabo sabe. Ele sabe que pagaremos por coisas personalizadas. Então o que ele faz? Ele personaliza. Ele atende aos nossos próprios desejos malignos. A nossa inclinação. Alto, moreno
e bonito. 36, 26, 36. Atenciosa e carinhosa, rica e poderosa, marca famosa e com status social, culturalmente celebrada e venerada, personalizada. Mas aí vem a pegadinha. James diz: não se deixe enganar por qualquer uma dessas coisas. Porque a terceira coisa que o pecado faz é vandalizar. Então, quando o desejo foi concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, quando está completamente crescido, traz a morte. Morte. O pecado sempre promete mais do que cumpre. O pecado leva você mais longe do que deseja. Quer ir, te mantém por mais tempo do que você deseja ficar e custa mais do que você está disposto a pagar. Sansão, você pode dormir com Delila e ainda andar no poder do Espírito. Não, você não pode. Um dia você vai se levantar e vai se sacudir e vai perceber que o Espírito de Deus te deixou e você vai acabar com seus olhos furados sendo feito de diversão. Essa é a verdade. David, você é rei agora e por isso pode ter e fazer o que quiser. Você pode dormir com Batseba e sair impune. Não, você não pode. Ela vai engravidar e para encobrir isso, você vai ter que matar seu melhor amigo e o preço que você vai ter que pagar é assistir seu filho morrer. O pecado tem consequências. O pecado traz a morte. Você não pode ter a bênção de Deus e ainda comer da tigela da tentação. Segunda coisa, ou terceira coisa, que você precisa saber, e é aqui que espero que fique bom: você pode vencer a tigela. Você não precisa pecar. Você não precisa dizer sim à tentação. Ouça-me, você pode se controlar. Eu sei que o mundo gosta de nos ensinar que não podemos nos controlar. Eu sei que o mundo gosta de nos ensinar que se parece muito forte, de alguma forma esse sentimento forte deve ser Deus, deve ser a maneira como Deus nos criou. Não, não é. É a sua carne. É a sua carne que está agindo. E a sua carne que está agindo pode ser controlada. E a sua carne que está agindo pode ser controlada pelo poder do Espírito Santo. Essa preocupação com gratificação instantânea. A gratificação instantânea vai roubar a bênção de Deus na sua vida. Na verdade, eles fizeram um experimento científico anos atrás com crianças pequenas no jardim de infância e testaram sua capacidade de esperar, colocando marshmallows em suas mesas. Agora pensei comigo mesmo, essa é uma maneira boba de tentar uma criança. Marshmallows tem gosto de giz. Skittles, se você quiser testar, se você colocar alguns Skittles lá, açucarado, quero dizer colorido, quero dizer uma tentação muito, muito mais difícil. Marshmallows é como, eu não quero isso, certo? Você sabe que tem um problema com comida se gosta de marshmallows. Não, estou só brincando com você. E eles colocaram os marshmallows e a professora disse: ouçam, vocês podem comê-los, mas tem que esperar 10 minutos. Vou sair por 1 minuto. E a professora saiu e eles os observaram por uma câmera escondida. E algumas crianças, claro, comeram os marshmallows imediatamente. E algumas crianças, elas pegaram, olharam, cheiraram um pouco, mas estavam brigando e as colocaram de volta. E outras crianças apenas ignoraram completamente. E eles observaram esses grupos de crianças e descobriram, eles os observaram durante todo o ensino médio, a faculdade, o início, das suas carreiras. E descobriram que aqueles que esperaram sempre tiveram o melhor sucesso. E o que eles estavam provando é o que Deus nos diz, que a gratificação instantânea raramente, se é que alguma vez, é melhor do que esperar para fazê-lo do jeito de Deus. O agora é muito, muito, raramente é melhor do que ainda não. Deus nos diz o tempo todo que devemos esperar e fazer do jeito dele, que é melhor para nós esperar e fazer do jeito certo do que fazer do jeito errado e ter. Então aqui está como funciona. Veja como vencer o touro. Primeiro você tem que praticar a pausa. O poder da carne é uma resposta imediata. Esaú entra e está faminto. Ele precisava disso agora. Sua carne estava gritando: eu preciso disso agora. Eu preciso disso agora. Eu preciso disso agora. Você tem que me dar isso agora. Nada mais importa além de agora. Agora, 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 agora. Dê uma chance para sua mente e seu espírito entrarem em ação. Ela fez uma pausa. Experimente isto. Experimente isto aqui. Experimente isto. Espere 20 minutos. O modo como sua mente funciona, ela funciona em ciclos. E você precisa apenas pausar o tempo suficiente
para fazer sua mente entrar em ação. Você precisa pensar claramente e fazer seu espírito falar. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo. O destino requer desenvolvimento. Toda grande pessoa de Deus esperou. Abraão 25 anos, José 13 anos, Moisés 25 anos, Davi 15 anos, Elias teve facilidade, ele só teve que esperar 6 anos para receber o manto de Elias em sua vida. Isaías 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam, uma versão diz, confiam no Senhor, renovarão suas forças, eles subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desmaiarão. Pausa. Abacuque capítulo 2, versículo 3. A visão é para um tempo futuro, descreve o fim e será cumprido. Se parecer demorado, espere pacientemente, pois certamente acontecerá. Pausa. Os planos dos diligentes levam ao lucro, assim como a pressa leva à pobreza. Pausa. Um homem fiel irá abundar com bênçãos, mas quem se apressa em enriquecer não ficará sem punição. Pause. Melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Entusiasmo sem conhecimento não é bom. A pressa faz erros. As pessoas arruinam suas vidas por sua própria insensatez. Olha isso, e então ficam com raiva de Deus. Eu deveria simplesmente parar o serviço ali mesmo, porque é assim que a maioria das pessoas vive sua vida cristã, fazendo todo tipo de coisas tolas, fazendo todo tipo de coisas que são biblicamente erradas, que têm consequências em sua vida, tipo, Deus não é fiel à sua palavra. Vá dizer isso para alguém que não leu a Bíblia. Porque minha Bíblia me diz que Deus é fiel à sua palavra. Minha Bíblia me diz que Deus cuida de seus palavra. Minha Bíblia me diz que Deus se deleita em dar coisas boas aos seus filhos. Eu te prometo, estou cada vez mais convencido de que o problema não está do lado de Deus. Não é porque Deus foi infiel, é porque estamos tomando decisões tolas. E então, quando vivemos as consequências dessas decisões tolas, temos a audácia e a pomposidade de culpar Deus por isso. Não é apenas um Skittle. É a bênção de Deus em sua vida. Não é apenas um Skittle, é sua família. Não é apenas um Skittle, é sua relação com o Senhor. Não é apenas um Skittle, é se tornar mais parecido com Jesus. Não é apenas um Skittle, é seu direito de nascimento. Pastor, bem, eu não tenho um direito de nascimento. Sim, você tem. Você tem uma herança que pertence a você em Cristo, que foi paga por você. Porque na cruz e através da ressurreição e pelo seu sangue, você tem o direito ao poder do Espírito Santo. Você tem o direito de prosperar. Você tem o direito à paz perfeita. Você tem o direito a uma alegria indescritível e cheia de glória. Você tem o direito à saúde no seu corpo. Você tem o direito à vida longa. Você tem o direito a um casamento forte. Você tem o direito ao favor de Deus. Você tem o direito à vitória. Onde está o poder de Deus em nossas vidas? Está em uma tigela fedida. Eu não estou mais desiludido sobre onde está o poder de Deus. Está em uma tigela da qual comemos o tempo todo. Jesus disse: não coloque sua luz debaixo de uma tigela. A igreja está colocando a sua luz debaixo de tigelas. Estamos usando a graça como uma razão para viver vidas ímpias e não santas. Deus está dizendo a tigela ou a bênção, a tigela ou a bênção. Ouça, se você escolher a tigela, novidade, é uma má troca. Ensopado por um direito de primogenitura, 2 minutos de carne profana, parecendo boa para um casamento. 2 minutos de X, pois Z, sabe-se lá para que tipo de satisfação máxima da carne, já acabaram assim. Acabou. Ele entrou, comeu, levantou e foi embora. Ele pensou: estamos bem, minha carne está satisfeita. Ele entrou com um direito de primogenitura. Ele saiu sem um direito de primogenitura. Por quê? Porque ele não conseguia controlar sua carne. Ele não parava tempo suficiente. Como eu obtenho o poder de pausar? Isso se chama oração e jejum. Oração, escute-me, ela te enche com a fome de Deus. E quando nos deleitamos em Deus na oração, o que acontece é que Deus nos dá os desejos do nosso coração. Você nunca será capaz de superar o seu maior desejo.
Você sempre será reduzido ao seu maior desejo. Então a pergunta é esta: como posso garantir que meu maior desejo seja pelas coisas de Deus? Você tem que passar tempo na presença de Deus. Quando você passa tempo na presença de Deus, é como o que comer açúcar faz pelo seu corpo. Você sabe o que comer açúcar faz com o seu corpo? Isso te faz querer mais açúcar. É importante. Se você começa o dia com cereal, e se você começa o dia apenas com bagels, por exemplo, e mais nada, seu corpo pelo resto do dia quer mais dessas coisas. Ele anseia por isso. Quando você começa o dia com Deus, adivinha o que acontece? Seu espírito deseja mais. Mais de Deus. Você quer Deus. Seu desejo por Deus começa a aumentar. Ele cresce. Quando você sente, alimente sua fome espiritual. Sua fome espiritual acabará por subir a um nível onde excederá a fome da sua carne. E quando sua fome por Deus for maior que a fome da sua carne, você dirá não à sua carne, porque deseja mais a Deus. Podemos ser infiéis aos relacionamentos, aos nossos cônjuges, à nossa igreja, seja qual for o caso. Temos a escolha de sermos infiéis, mas o que nos impede de ser infiéis, a melhor coisa, é o amor por aquilo a que somos fiéis. Isso é o que causa a pausa. E o problema com o corpo de Cristo é que nossa fome de Deus não é maior que nossa fome pela carne. E a razão pela qual nossa fome de Deus não é maior é porque não passamos tempo na presença de Deus. Nós viemos e conseguimos uma pequena solução rápida, como um viciado em drogas numa manhã de domingo. Recebemos uma injeção e pensamos que uma só dose vai servir para a semana inteira e vai regular nosso açúcar no sangue, mas não regula nosso açúcar no sangue. O que faz é nos levar a querer outras coisas mais, porque Deus quer que você alimente seu espírito. Desapareça seu espírito, desapareça seu espírito. Ore. E depois crucifique sua carne. Olhe, aqui está uma escritura que você pode não saber que está na Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Vocês não ouvem isso sendo pregado? Ou ouvem? Se pertencemos a Cristo, Se realmente nascemos de novo, estamos em guerra ativa contra a carne. Estamos a crucificá-la, não estamos a ceder a ela. Nós não estamos alimentando isso. Estamos todos os dias matando isso, e matando isso, e matando isso, e matando isso. É por isso que nós ore e jejue. Quando jejuamos, dizemos não à carne, matamos a carne, seus desejos e suas paixões. Aprendemos a manter a carne sujeita ao nosso espírito. Então, quando a tigela começa a chamar para bloquear a bênção, dizemos não. Quando você diz não na vida, ou a que você diz não na vida, é tão importante quanto a que você diz sim. Quando você diz não às coisas que Deus não quer que você busque, você tem mais espaço para dizer sim às coisas que Deus quer que você busque. Mas temos todo o paradigma invertido. Dizemos sim a tantas coisas da carne que acabamos dizendo não às coisas que são importantes para Deus. Precisamos mudar o paradigma. Temos que colocar as coisas na ordem certa. E para vencer o desafio temos que pausar. Mas a segunda coisa que precisamos fazer é orar e jejuar. Precisamos ter paixão por Deus em nossas vidas. Posso sentir que alguns de vocês estão desconfortáveis nesta manhã. Sabe o que eu adoro nas pessoas da igreja? Eu sou uma pessoa da igreja. Então posso falar sobre as pessoas da igreja, certo? As pessoas da igreja sempre falam sobre, você sabe, não queremos apenas um pouco do evangelho, e então você entrega o evangelho em medida completa. E elas ficam quietas. Você fala sobre abençoado entrando e abençoado saindo, eles se levantam e gritam, sim. Nós falamos sobre como ter a bênção de Deus na sua vida, o trabalho real disso. E de repente o Espírito Santo começa a falar aos nossos corações. A terceira coisa que você precisa fazer para vencer a tentação é proclamar. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, note que o diabo usou uma tigela para tentar Jesus. Mateus capítulo 4, versículo número 3. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Aqui está uma das tigelas que o diabo usa em nossas vidas. Satisfazer uma necessidade legítima de uma maneira ilegítima.
para atender uma necessidade legítima de maneira ilegítima. É legítimo comer, mas ele estava tentando fazer com que ele realizasse algum truque de mágica para atendê-la de uma maneira ilegítima. E então ele diz isso, outro desafio: se você é o filho de Deus, lance-se para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Em outras palavras, use Deus, manipule Deus para realizar a sua vontade. Isso é outra tigela que o diabo usa. Versículo número 9: todas essas coisas eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus estava quase pronto para recebê-las de qualquer maneira, mas ele teve que passar pela cruz, e depois teve que sair do túmulo para obter as coisas que o diabo estava prometendo a ele. E assim o diabo ofereceu a ele um atalho. Que tigela! Atalhos são sempre uma armadilha. Aqui faça isso, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Sim, Deus realmente quer que você tenha isso, e às vezes Ele quer, mas eu quero que você tenha isso desse jeito. Eu quero que você tenha agora. Eu quero que você ceda. Eu quero que você perca a sua integridade. É uma armadilha. E o que Jesus fez sempre que o inimigo lhe falou da tigela? Jesus respondeu: posso te dizer, sempre que Deus fala contigo, ouça. Sempre que o inimigo fala contigo, responda. Deixe-me dizer de novo: sempre que o inimigo falar com você, responda. Sempre que Deus falar com você, escute e obedeça. O problema é que respondemos a Deus e ouvimos o inimigo. O inimigo sussurra pequenas coisas para nós: faça assim, faça agora. E nós respondemos: ok. E Deus fala conosco e nós dizemos: sim, mas Deus, eu não posso fazer isso. E sim, mas Deus, estou muito ocupado para isso. E sim, mas Deus, eu sou isso. E mas Deus, eu sou aquilo. Precisamos reverter isso. Tudo no reino de Deus é invertido. No reino de Deus, os paradigmas estão sempre de cabeça para baixo. Para você se tornar grande, você precisa ser humilde. Para você ter muito, você tem que ser generoso. Para ser perdoado, você tem que perdoar. Se alguém te der um tapa em uma bochecha, ofereça outra. Tudo no reino de Deus é de cabeça para baixo. O reino de Deus é operado a partir do seu espírito. Como você vence? Você responde. E assim a pergunta se torna: quanto da palavra você tem em você? Como você sabe o que dizer? Jesus não respondeu com seus sentimentos. Ele respondeu com as palavras. É hora de devorar a palavra, é hora de amar a palavra, é hora de viver pela palavra, é hora de caminhar a palavra. Está na hora de fazer sua palavra uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Está na hora de perceber que há poder na palavra de Deus. Está na hora de perceber que Deus cuida de sua palavra esperando para cumpri-la. Está na hora de perceber que o inimigo não tem chance contra a palavra de Deus. Está na hora de perceber que a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Ela vai penetrar tudo que vem contra você na sua vida. Não deixe a tigela bloquear sua bênção. Você pode vencer a tigela. Pausa, ore e proclame. Responda. Por fim, a bênção requer quebrantamento. A tigela da bênção, ela requer quebrantamento. Esaú trocou a bênção pela tigela. Ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele não valorizou as coisas de Deus. Jacó, por outro lado, estava disposto a lutar pela bênção. Mas ele fez do jeito errado. E agora ele é aquele que tem a bênção de primogenitura do pai. Ele é aquele através de quem o Messias virá agora. Ele é aquele através de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Não é Abraão, Isaque e Esaú. É Abraão, Isaque e Jacó. Não é Abraão, Isaque e Esaú. É Abraão, Isaque e Jacó. O destino muda em um instante. Escute. Não perca seu momento. Existem momentos que você não pode recuperar. Deus pode lhe dar novos momentos. Existem alguns momentos que você não pode recuperar. Houve alguns momentos que irão marcá-lo de uma forma que eles nunca deveriam marcá-lo. Não perca. Esaú procurou a primogenitura com arrependimento, mas não conseguiu recuperá-la. Ele perdeu o momento. Jacob tomou a bênção de Esaú e ele fez isso da maneira errada. E porque ele fez isso da maneira errada, escute-me, ele não pode desfrutar. Ele tem a coisa certa, mas da maneira errada, e ele não pode aproveitar. Porque agora Esaú quer matá-lo, então ele passa de lutar para fugir. Agora ele tem que fugir. Agora ele tem que ir para um país estrangeiro. E ele vai para um país estrangeiro. E quando está no país estrangeiro, parece que a vida melhora por um momento.
E ele começa a prosperar e a se edificar e consegue uma nova esposa e muitas coisas. Mas mesmo em sua nova terra, adivinhe o que acontece? Seus cunhados o desprezam porque acham que ele ficou rico às custas deles. E então agora, mesmo que a vida tenha se tornado temporária, mas porque algumas pessoas acham que se mudarem de locais, a vida vai melhorar. Posso te contar? O problema não é o local, irmão. O problema é você. E se você não acertar, não importa onde você vá, isso vai te seguir. E então ele vai do jeito certo, mas da maneira errada, lutando. Agora ele está correndo, e quando ele está correndo, de repente o que está acontecendo é que ele está se afastando de Deus, porque é isso que acontece quando corremos. Quando tentamos entender, bem, agora eu consegui o que queria, e agora eu, para manter o que tenho, sei que não posso ficar próximo de Deus, porque se você conseguiu algo de forma errada e ficar próximo de Deus, Deus não vai deixá-lo simplesmente aproveitá-lo. Você vai sentir algo dentro de você, vai ser desconfortável por dentro. Por sinal, não se preocupe com isso, a menos que você não sinta. Quando você para de sentir isso, é melhor se preocupar. Quando você parar de sentir isso, é aí que você precisa ir ao altar e dizer: Deus, cria em mim um coração puro e renovar um espírito correto dentro de mim. Ele se distancia de Deus. Isso é o que acontece quando você recebe as bênçãos de Deus de forma errada. Porque nos enganamos ao pensar que adquirir a bênção é mais importante do que estar em um bom relacionamento com o abençoador. Não deixe que a bênção o afaste de Deus. Tenha cuidado, porque se o inimigo não puder bloquear a bênção com a tigela, o inimigo usará a bênção para afastá-lo de Deus. Conseguiu o emprego, conseguiu o dinheiro, consegui a casa, consegui o relacionamento, passei pela tempestade, consegui a cura, estou livre de câncer, dependência superada, só não fui à igreja em meses, não oro como antes, não dou como costumava, tenho tudo o que queria, mas estou distante de Deus. Entendeu? Não me sinto bem. Jacob conseguiu, ele tem que correr, ele vai para outro lugar. Começa a funcionar, ele começa a se sentir melhor. Casado, rico. Então de repente não parece certo, porque os cunhados querem matá-lo. Então ele toma uma decisão: eu sei o que tenho que fazer, tenho que resolver isso, certo? E ele decide que vai voltar e encontrar Esaú. Mas no caminho de volta para encontrar Esaú, ele sente que Esaú aprende e Esaú sai para encontrá-lo. E a Bíblia diz que Esaú está vindo para se aproximar dele com um forte exército. E Jacó agora está com medo. E sabe o que Jacó faz? Ele tem 2 esposas, aliás, o que nunca é uma boa ideia. Uma esposa já é problema suficiente. Você tem 2, está encrencado. Agora ele tem 2 esposas, e então o que ele faz é dizer: uma esposa por aqui com metade de suas coisas e outra esposa por ali com a outra metade de suas coisas. E agora a vida dele está dividida. Porque quando você recebe a bênção de Deus da maneira errada, sabe o que acontece? Ela divide a sua vida. Você se torna um cristão morno. Está meio dentro e meio fora. E agora ele tem a bênção em sua vida, mas adivinha só? Não tem ninguém para compartilhar. Ele está sozinho. Mas Deus aparece. E esta é a beleza de Deus. Esta é a misericórdia de Deus, esta é a bondade de Deus, porque mesmo quando fazemos tudo por nós mesmos, mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando fazemos de forma errada, mesmo quando ninguém pode ficar perto de nós, porque estamos causando destruição na vida de todos ao nosso redor, mesmo quando estamos sozinhos, Deus ainda aparecerá. E Deus aparece na temporada da noite.